Cara, ultimamente tá difícil encontrar uma série realmente boa pra assistir, hein? E você, Nil, o que você anda vendo? Tá grimpando alguma coisa por aí ou caiu no ciclo de revisitar anime antigo também, que nem eu? Porque olha, eu vou te contar. Vou fazer de conta que você esqueceu que eu sou editor e que eu não tenho tempo pra assistir quase nada. Mas, se bem que tu é dos games, né? Aquela coisa de criança. Sacanagem, sacanagem. Só pra você saber, respeito é bom e conserva os dentes. Fica a dica. Bom, vamos logo pro vídeo antes que o Nil me mate aqui. Recentemente, a Disney lançou mais uma produção dentro do universo Marvel. A escolhida da vez foi Coração de Ferro. A proposta parecia interessante, dar continuidade espiritual ao legado deixado pelo Homem de Ferro nos primeiros anos do MCU. Quer dizer, não exatamente uma continuação direta, né? Mas uma progressão natural da história. Afinal, como tudo na vida, pessoas, lugares e símbolos mudam. Era esperado que alguém mais cedo ou mais tarde assumisse o papel que um dia foi do Tony Stark. Pelo menos essa parecia ser a intenção quando os roteiristas sentaram para bolar essa série. O problema é que toda a construção no universo, o desenvolvimento de personagem e a coerência do enredo, tudo isso ficou só na imaginação de quem idealizou o projeto mesmo. É só dar uma olhada na recepção da série. A quantidade de vídeos no YouTube detonando a produção já dá aquele cheiro de que algo deu muito errado. E sinceramente, nem parece que a Disney fez muito esforço para esconder isso. O marketing da série foi quase nulo. Dá até para ouvir o eco daquele meme. Alô Cleitinho, a casa caiu. E sim, eu sei que você provavelmente já viu vários vídeos comentando os erros da série. Roteiro fraco, personagens rasos, desenvolvimento arrastado. Mas em vez de bater mais uma vez na mesma tecla, quero usar esse fiasco como gancho para falar de outra coisa. Nem todo herói é um manto que pode ou deve ser passado de uma pessoa para outra. No caso da Riri, não é só que ela ainda não chegou lá, é que talvez ela nem devesse tentar ocupar o lugar de Tony Stark. Não é porque ela é jovem, mulher ou inexperiente, mas porque Tony era único. Sua história pessoal, seus dilemas, sua motivação, tudo isso tornava especial. Algumas pessoas são chamadas para viver coisas grandes, outras não, e tá tudo bem com isso. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre chamados pessoais, a beleza da simplicidade e como correr demais atrás do sucesso pode acabar nos levando direto para a mediocridade. Então seja bem-vindo a Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Eu sou o Paladino, o maior porteiro do sétimo céu, e hoje a gente vai falar sobre propósito, identidade e o perigo de tentar vestir armaduras que não foram feitas para você. Vem comigo? Riri Williams. Ela é uma personagem que já foi inserida no universo Marvel faz um tempinho, assim como outras heroínas da nova geração, tipo a Miss Marvel, a América Chaves ou a Spider-Gwen. A ideia parecia ser criar figuras que refletissem ou homenageassem heróis clássicos, levando adiante os seus legados ou ao menos ecoando seus valores. Só que a realidade foi bem diferente. Tanto nas animações em que apareceu, quanto nas próprias HQs, a recepção da Riri nunca foi exatamente calorosa. E isso não é só birra de fã. Não, em boa parte é porque a personagem carece de carisma mesmo. E ainda por cima, transparece aquela arrogância difícil de ignorar, sabe? Dá até pra argumentar que isso vem da imaturidade dela, o que deveria ser compreensível, se houvesse algum esforço para desenvolver isso, como parte de um arco de crescimento. Mas não é o caso aqui. No nosso vídeo recente aqui do canal, aquele sobre o Superman, eu falei sobre como a bondade dos heróis costuma ser confundida com passividade. O povo acha que herói bom é bobo, porque espera sempre ver o protagonista vencendo o mal com um plano perfeito, um poder imbatível ou na base da porrada mesmo. Mas quando em vez de esmagar o inimigo, o herói oferece redenção, ele logo é visto como fraco. E esse mesmo raciocínio distorcido aparece na hora de pensar em legados. O público, às vezes, projeta uma expectativa absurda sobre quem herda um manto de um grande herói. É como se o sucessor tivesse a obrigação de atingir ou até ultrapassar o mesmo nível de importância do anterior. Mas isso nem sempre é justo, e nem narrativamente viável também. E é nesse ponto que a série Coração de Ferro começa. Mesmo sem qualquer conexão real com Tony Stark, já que Riri nunca teve contato direto com ele, a personagem se declara logo de cara superior. Ela afirma que vai superar os grandes nomes da tecnologia, Bill Gates, Steve Jobs e, claro, o próprio Tony. E simples assim, como se fosse possível estabelecer algum tipo de vínculo com as pessoas apenas traçando uma meta audaciosa como essa. E olha, não me entenda mal, é bacana que a pessoa ambiciosa mire nos maiores ícones do nicho que ela está percorrendo para ter um norte de onde ela está e onde ela quer chegar. Então Riri se comparar com os melhores não é um problema. O problema é como ela quer chegar até lá. Ela está disposta a tudo para isso, tudo mesmo, no sentido literal.
Aqui, aparentemente, os produtores tentaram recriar uma espécie de releitura moderna da antiga animação As Aventuras do Homem de Ferro, sabe? Aquela lá em 3D, que sejamos honestos, só umas 3 pessoas devem lembrar que existiu. Nessa animação, o jovem Tony também era um prodígio. Criava suas armaduras, enfrentava ameaças sobrenaturais e ainda lidava com sua própria imaturidade diante das responsabilidades do título de Homem de Ferro. Mas havia um diferencial aqui. Tony tinha carisma, um arco claro de amadurecimento e fazia sentido dentro da sua história. Agora, a série da Riri, ela não faz a menor ideia do que quer contar. Ela começa com uma jovem delinquente, passa por uma jornada meio solta ao longo de 6 episódios e termina como? Como uma espécie de vilã. Isso mesmo. Veja, a Riri começa a série falando que vai se tornar o maior ícone do mundo tecnológico, superar os grandões. E a melhor forma que os roteiristas encontraram para contar isso foi fazendo ela ter uma moral extremamente duvidosa. Parabéns para quem escreveu esse roteiro, viu? Porque olha... Ou seja, ela não só não tem um arco bem definido, como a personagem não aprende absolutamente nada ao longo da sua jornada. Ela comete crimes com suas parceiras, rouba o traje da faculdade, se envolve com um cara que pratica maldades sob a desculpa de que as vítimas são ricas, como se isso justificasse alguma coisa, e nem sequer reconhece seus erros. Ela cria uma IA que só serve para inflar o próprio ego dela, desrespeita todo mundo ao redor, é violenta, desleal, hipócrita, sem caráter e no fim, ela ainda vai trabalhar pro capeta. Gente, que é isso? E ainda tem gente que tenta defender a série quando levantamos esses pontos. Dizem que a Riri é apenas um produto das circunstâncias e que por isso ela precisa recorrer a certas atitudes questionáveis. Muitos desses defensores ainda tentam minimizar os méritos do Tony com o argumento de que ele só conseguiu tudo porque ele era rico. É óbvio que ter recursos financeiros facilita, especialmente quando se está tentando construir uma armadura de combate de alta tecnologia, como foi o caso da Mark III no primeiro filme do Homem de Ferro. Mas sejamos sinceros, com o nível de genialidade que a Riri demonstra, ela teria todo o potencial para seguir um caminho semelhante ao de figuras como Bill Gates, Steve Jobs ou o próprio Tony. Poderia inclusive fundar sua própria revolução tecnológica. Então por que isso não acontece nem de longe? Porque dá trabalho, porque exige sacrifício, tempo e resiliência. E a Riri, como foi apresentada, é rasa demais para enfrentar uma jornada assim. Seu arco não é sobre superação ou construção, mas sobre facilidade forçada e narrativa moldada. E não adianta apelar para o discurso da opressão social, de dificuldades econômicas ou raciais, porque justamente por ser uma jovem negra e brilhante, com um intelecto fora da curva, a construção de um império próprio seria uma resposta muito mais poderosa e verdadeira às barreiras sociais. Isso sim seria representatividade significativa, mas não foi o caminho escolhido. E por quê? Porque isso contraria os planos da verdadeira vilã por trás de tudo, a Disney. A empresa não quer mostrar o esforço, mas resultados imediatos. Não quer contar histórias de crescimento real, mas entregar produtos prontos sem substância. A Riri não é tratada como personagem, mas como um símbolo, e ao ser reduzida a isso, perde sua humanidade, sua complexidade e, ironicamente, seu poder. Não se engane, nada ali foi colocado por acaso. A Disney não quer que a Riri seja uma sucessora do Tony, eles querem que ela substitua o Homem de Ferro, como se o Stark tivesse sido um erro, um tropeço ideológico, e agora eles estivessem tentando corrigir a rota, reescrevendo a narrativa original. E isso é profundamente deprimente. Primeiro, porque sim, o Stark do começo do MCU era um playboy mimado, arrogante e desdenhoso. Ele era um problema tanto no círculo íntimo quanto no social, mas justamente por isso sua trajetória de redenção é tão poderosa. Ele foi mudando, ganhando consciência do impacto de suas ações, aprendendo com os próprios erros. Ora, não é assim que acontece com todo mundo? A gente erra, aprende e cresce. É isso que torna uma jornada crível. Tony aprendeu que ser um Homem de Ferro não era só vestir uma armadura, mas ser essa armadura. Assumir responsabilidade, proteger os outros, mesmo sem o traje. Por isso ele diz ao Peter Parker: se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele. Ouviu? E o arco dele se completa de forma magistral. No primeiro filme dos Vingadores, Loki o acusa de ser incapaz de se sacrificar pelos outros, por ser egoísta demais. Mas em Ultimato, ao dar a própria vida para salvar o universo, ele prova que mudou, se tornando ali o maior herói daquela história. E segundo, porque não tem nada errado com o Tony ser rico. Isso não o torna menos herói. Pelo contrário, ele usou os recursos que tinha para fazer o melhor pelos outros, e não poupou esforços nem investimento para isso. O dinheiro nunca foi o que dominava o Tony, o que sinceramente não parece ser o caso da Riri. Ela repete várias vezes que precisa de dinheiro para alcançar seus objetivos, mas se tivesse o mesmo recurso que o Stark teve, seria difícil imaginar ela usando isso em prol de alguém além dela mesma. É só observar o que ela faz por dinheiro ao longo da série. Com a moral que ela demonstra, alguém aí consegue enxergar algum traço de altruísmo verdadeiro? Eu não. E é aqui que a gente pode
de parar um pouco e fazer uma reflexão mais séria, teológica mesmo, porque esse tipo de narrativa onde uma figura desesperada tenta ocupar o lugar de um herói verdadeiro não é novidade para quem lê a Bíblia. Desde o Gênesis, o ser humano tenta por orgulho alcançar lugares que ainda não está pronto para ocupar. Adão e Eva não pecam apenas por comer o fruto proibido, eles pecam por tentarem ser como Deus, sem Deus. Querem conhecimento, poder, autonomia, mas sem o processo, sem humildade, sem o Criador. E não é exatamente isso que acontece com a personagem da Hiri. Ela quer ocupar um espaço de destaque, quer ultrapassar os gigantes do seu tempo, mas sem passar pela dor, pelo erro, pela renúncia, sem carregar a cruz da responsabilidade. Ela quer o título, mas não quer a jornada. Quer o trono, mas não a coroa de espinhos. Na teologia, a ideia de vocação está diretamente ligada a ser chamado para algo maior do que você mesmo, mas sem perder a consciência de quem você é. Dons e talentos existem, sim, mas eles devem ser usados em benefício do outro, nunca como escada para a própria glória. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:3: Digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo mais do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse versículo não é um apelo à mediocridade, é um alerta contra a soberba. O Stark foi chamado para algo grande, não porque era perfeito, não porque tinha dinheiro, mas porque suas falhas o levaram a crescer. Ele foi confrontado, foi humilhado, foi quebrado por dentro, foi salvo por outro homem dentro de uma caverna. Ele não nasceu herói, ele se tornou um, e esse processo custou muito caro. É por isso que no fim de tudo, quando ele se sacrifica, aquilo tem peso, tem valor e tem coerência. Agora veja a Hiri. Ela pula todos os estágios do amadurecimento. Não se submete, não aprende, não se arrepende e no fim ainda é celebrada como uma figura promissora, mesmo aliada ao próprio mal. Isso nos leva a um ponto teológico delicado, a inversão de valores. Em Isaías 5:20, diz o seguinte: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas a luz, e a luz as trevas. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. A cultura pop atual, com frequência, celebra personagens quebrados, mas não no sentido bíblico da palavra. Eles não estão quebrantados, são quebrados mesmo e endurecidos, feridos, mas sem cura, arrogantes, mas chamados de fortes, sem moral, mas chamados de autênticos. E pior, quando alguém levanta esse debate, é acusado de ser chato, retrógrado, insensível. Só que a questão aqui não é nostalgia nem saudosismo, é formação do imaginário. Quem são os heróis que estamos celebrando hoje? O que eles dizem sobre o tipo de pessoa que estamos formando para as próximas gerações? No mundo bíblico, o herói é o servo. Veja, Jesus podia esmagar o mal com uma palavra, mas escolheu morrer na cruz. Escolheu obedecer até o fim, ser humilhado, rejeitado para depois ser exaltado. E ele ensinou que quem quiser ser maior deve ser o menor. Quem quiser liderar deve primeiro aprender a servir. No universo Marvel, os melhores heróis são aqueles que entenderam isso. O Steve Rogers, com a sua moral inabalável, seu sacrifício silencioso, foi um dos que lideraram isso. E depois vem o Peter Parker, com o seu lema eterno: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o próprio Tony, que aprendeu na marra que o centro do mundo não era ele. Agora a Hiri não precisa ser descartada, ela precisa ser reconstruída. Mas para isso, os roteiristas teriam que parar de tentar fazer dela um símbolo artificial e deixá-la passar pela fornalha da transformação verdadeira. Aquela que tira o ego do centro da história, coloca o caráter no lugar. No fim, o que torna o herói memorável não é a armadura que veste, mas o coração que bate por trás dela. E para isso não basta inteligência, nem poder, nem representatividade. É preciso verdade, humildade, sacrifício e, se possível, redenção. Então, se você ficou comigo até aqui, manda esse vídeo para aquele seu amigo que deve ter adorado o Coração de Ferro e diz para ele que na verdade ele tem o coração peludo. E a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus, até lá.